Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português do CEIP, e nós estamos juntos para mais uma aula de português. Na aula de hoje nós vamos estudar as noções básicas de fonética e fonologia. Fonética e fonologia é um assunto muito importante e um dos primeiros que nós começamos a estudar na gramática. O que é fonologia? Fonologia é o estudo dos fonemas. Acompanha comigo na tela, olha só. Fonema é o menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Olha aí, amor e ator. São muito parecidas essas palavras, mas amor, perceba esse M, que eu estou destacando, e esse T também. Esse M e esse T diferenciam essas duas palavras, como morro e corro, vento e sento. Volta para cá, olha só, pato e tato. Percebam que sempre vai ter um som que diferencia essas palavras. Esse som, essa unidade mínima é o fonema. Ok? Até aqui, pessoal? Vamos em frente. Agora vamos saber o que é letra. Acompanha na tela. Letra é o sinal gráfico. Como assim? Coloquei aí para você. É o desenho, entre aspas, é uma tentativa de reproduzir o som. Você está vendo na sua tela vento, sento, são várias letras, não são vários fonemas. Por quê? Porque a letra é o desenho, a letra é o sinal gráfico do som. Continuando, eu coloquei aí para vocês duas outras palavras, a palavra tóxico e a palavra galho. Na palavra tóxico, percebam, está aí na tela já sublinhado de amarelo, nós temos 6 letras, T-O, X-I, C-O. No entanto, o número de fonemas é maior. Por quê? Porque a letra X é uma letra conhecida como dífono. O que é o dífono? Uma letra que representa 2 sons. Di, em grego, significa 2. Fono, som. Daí, dífono, 2 sons. Beleza até aqui? Continua olhando. Olha o galho aí, olha o galho. Sublinhei agora aí, galho em amarelo, a escrita fonética. Por isso que está entre barras, o G, o A, o LH e o O. Mais para frente, nessa mesma aula, nós vamos ver que a palavra galho tem um dígrafo, enquanto a palavra tóxico tem um dífono. Continua acompanhando que você vai entender isso. Classificação dos fonemas. Pessoal, existem 3 tipos básicos de fonemas. As vogais, as semivogais e as consoantes. E qual é a diferença entre isso? Vamos lá, gente. Vogal, olha só. A, E, I, O, U. Por que essas são as vogais? Você sempre escutou, né, desde o jardim de infância, A, E, I, O, U, aprendeu o que é vogal. Agora você já vai saber. O CEIP te ajuda. Olha só, isso é uma vogal porque é um fonema que sai lá do seu aparelho fonador, o ar ele sai e não bate em lugar nenhum do seu aparelho fonador. Diferente da consoante. Por exemplo, P, P. Perceba que nos seus lábios há uma explosão. Ó, D, o D de dado, perceba que a sua língua vai bater lá em cima no seu dente sempre que o ar bater em algum lugar do seu aparelho fonador, você estará diante de uma consoante. Quando não, estará diante de uma vogal. Agora, fica atento ao seguinte, existe uma regra em língua portuguesa. Não existe sílaba com mais de uma vogal. Isso quer dizer o quê? Que se você olhar para uma palavra e nessa palavra parecerem que há 2 vogais, 3 vogais até, já pode tirar isso da cabeça. Por quê? Anota essa dica, hein? Quando parece uma vogal, mas tem um som um pouquinho mais fraco, você já vai saber que é uma semivogal. É só lembrar da semifinal do campeonato. É quase uma final, mas não é uma final. Do mesmo modo, a semivogal é quase uma vogal, mas não é uma vogal. Ok? Até aqui, pessoal? Vamos adiante. Encontros vocálicos.
Os encontros vocálicos são encontros entre vogais, como o nome já diz. Existem 3 tipos diferentes de encontros vocálicos. Vamos à tela comigo para ver ditongo. Ditongo eu já marquei aí o di. Di significa 2. Quer dizer, são 2 sons de vogais, 2 sons parecidos com sons de vogais, ok? Mas o termo certinho é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Atenção agora, hein? Na mesma sílaba. Isso mesmo, na mesma sílaba. Então eu vou marcar aqui na mesma sílaba, porque esse é o ponto mais importante. Existem 2 tipos de ditongos. O crescente e o decrescente. Quando eu sei quando é um, quando é o outro? Continua olhando. Olha só, a palavra pai. A palavra pai, você fala, eu vou desenhar aqui a onda sonora da palavra pai. Ó, começou, pai. Parece, não sou professor de artes, né? Mas parece que a onda sonora volta para cá. Parece que a onda sonora ela está diminuindo, ela está se apagando. O i, o fonema i, ele se apaga, ele perde força. Concorda comigo? Agora, fica atento ao seguinte. Quem não assiste videoaula aqui vai dizer que pai tem 2 vogais, o que está errado. Está errado. Você que está acompanhando aqui a nossa videoaula já sabe que não podem existir 2 vogais na mesma sílaba. Como é que a gente resolve isso? O A é a vogal, porque tem um som mais forte. Esse I que está se apagando, que está se perdendo, eu vou chamar de semivogal. Olha para a tela novamente, a palavra régua. Régua. Eu tenho o encontro vocálico, o A. Esse encontro vocálico é diferente da palavra pai. Vou desenhar agora aqui no canto as ondas sonoras do ditongo o A. Percebam que é régua. A onda sonora sobe. A onda sonora subiu aí, ó, em vermelhinho, tá vendo? O que acontece? Volta para mim, olha só. Régua. Esse A, ele não se apaga como aquele I da palavra pai. Por isso você já sabe que esse A é a vogal. Então como é que eu vou chamar o U que está aparecendo aí? Semivogal. Porque parece uma vogal, mas tem um som mais fraco. Beleza, gente? Olha na tela aí, eu tenho para vocês 2 imagens da semivogal mais vogal, que vai formar um ditongo crescente, e o da vogal mais semivogal, que vai formar um ditongo decrescente. Você pode tirar print, você pode anotar, você que está acompanhando a sua aula aí no caderno, no computador, no celular. Olha só. Então, já marquei aqui para você. Apareceu vogal na frente, semivogal depois, o ditongo é decrescente. Apareceu semivogal na frente, vogal depois, o ditongo é crescente. Não sei se dá para ver, mas aí na tela está aparecendo em azul uma setinha. Vogal na frente, o ditongo desce a ladeira. Vogal depois, o ditongo sobe a ladeira. Ok, pessoal? Vamos em frente. Ainda sobre os ditongos, além da classificação em crescente e decrescente, nós temos também a classificação em oral e nasal. O ditongo oral é aquele que o som sai pela boca. Você pode achar até meio estranho, como assim? O som sai por outro lugar? Não, mas presta atenção. Na palavra mãe, se você tapar o seu nariz, mãe, perceba que no seu nariz vai bater alguma coisa. O que está batendo aí no seu nariz? É o ar. Isso quer dizer que o som também sai pelo nariz. Então, quando o som sai pelo nariz, nós dizemos que esse som é nasal. Quando o ditongo sai pelo nariz, nós dizemos que o som desse ditongo é um som nasal. E quando não sai? O som é oral. Simples assim. Olha um exemplo. Série. 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 Tapei o nariz e não aconteceu nada. Esse é um ditongo oral.
Agora, outro exemplo, mãe. Mãe. Perceba que isso não é edição, isso é a realidade. Na palavra mãe, nós temos o som tentando sair pelo nariz e sendo impedido aqui pela minha mão. Esse é um exemplo de ditongo nasal. Presta muita atenção ainda e agora acompanha comigo. Na palavra mãe, nós podemos perceber que existe aqui o popular tio. Esse tio, ele é chamado de sinal de nasalização. Atenção, já vou dar um spoiler. O tio não é um acento. O tio é um sinal de nasalização. Indica que o som sai pelo nariz. Observa a palavra de baixo, também, bem. Olha esse final, bem. Você já escutou alguém falando assim, também? Também não existe. Não existe isso. Então, esse bem é como se fosse um é, um tio e um i. Beleza? Então, é como se eu falasse também. Eu vou colocar aqui na tela para você uma barra e já te contar que esse é um exemplo de ditongo fonético nasal. Esse ditongo você tem que ter, então, a visão sobrenatural, porque você não está vendo o ditongo, mas ele existe. E se você percebe, né, esse em que existe quando você escuta e não quando você lê, você entende que esse ditongo ele é um ditongo fonético que sai pelo nariz, portanto, nasal. Ok? Continuando, a palavra amaram também segue na mesma linha. De repente, se você não conhecia essa regra do também, agora com amaram você vai saber, né? Já que muita gente tem dúvida, né? Esse amaram tem gente que escreve com A-O, né? Justamente porque escuta o ditongo fonético. Outro tipo de encontro vocálico é o tritongo. E aí você vai lembrar, tri significa três. Tritongo. Parece que são três vogais uma do lado da outra. Na verdade, não são. Na verdade, você já sabe que não existe mais de uma vogal na mesma sílaba. Portanto, eu tenho uma vogal entre duas semivogais, ok? Olha aí, Paraguai. Eu aumentei já para você, tá aí. Paraguai. Nessa sílaba guai aparece o tritongo. Já marquei que aqui nós temos a semivogal U, a vogal A no centro da sílaba e o I final. Isso é um exemplo de tritongo. Um último tipo de encontro vocálico é o hiato. A palavra hiato nos lembra a palavra separação. Por isso, você já vai saber que é um encontro de vogais que estão separadas. Isso eu nem precisava dizer, já que você já sabe que não existe em língua portuguesa duas vogais numa mesma sílaba. Então, o hiato é a prova concreta disso. Quando duas vogais aparecem próximas, eu tenho obrigatoriamente que separar. Acompanha na tela um exemplo. Nós temos aí a palavra saída. Olha só, esse A eu classifico como vogal. Esse I eu classifico como vogal também. Vogal mais vogal, eu vou chamar de quê? Hiato. Agora que nós já falamos dos encontros vocálicos, vamos para os encontros consonantais. Como o nome já diz, encontro consonantal é o encontro entre as consoantes. A dica é a seguinte: no encontro consonantal, todas as consoantes têm de ter som, ok? Todas as consoantes têm de ter som. Guarda essa dica que você vai entender por que eu estou dando agora, hein? Exemplos. Blusas, B e L. Prato, PR. Gnomo, GN. Cápsula, PS. E chegou a vez de explicar agora sobre os dígrafos.
Bem, di você já sabe que significa dois, grafo vem de escrita. Então, o dígrafo são duas letras que representam apenas um som. Olha aí os exemplos que eu separei para vocês, hein? Telhado. Primeira palavra que nós vamos analisar, a palavra telhado. Acompanha aí, por favor, hein? LH representa o som do L. Marinheiro. Na palavra marinheiro, NH representa o som de Nhan. Chave. Na palavra chave, CH representa o som de Ch. Carro, o R duplo representa o som de um R só. Em passo, o S duplo representa o som de um S. Em queijo e quiabo, o QU representa o som de K. Vale destacar que apenas seguido de E ou I. A mesma coisa podemos dizer da palavra guerra e guia, seguido de E ou I. Crescer, SC, que tem o som de S, bem como desço, SC cedilha, que tem também o som de S, e exceção, XC, que também tem o som de S. Esses dígrafos que nós analisamos agora são exemplos todos de dígrafos consonantais. Anota aí, RR, SS, CH, NH, LH, SC, SC cedilha, XC, QU e GU. Esses são todos os dígrafos consonantais. E chegamos aos dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos são dígrafos que têm som de vogal. E tem som de uma vogal nasal. Eu costumo brincar com os meus alunos que o dígrafo vocálico é o dígrafo daquele que é meio maluquinho. Olha só, porque é o dígrafo que para decorar você faz assim, anhon, anhon. O que é isso? Quem é que faz anhon? É o AM, AN e assim por diante. Vai ficar melhor se você acompanhar na tela. Olha só, AM, ó, AM, tampa. Tampa. Por que isso aí é um dígrafo? Por que isso não é um encontro consonantal do M com o P? Se eu estou vendo o M e o P. Ah, porque esse AM é como se fosse isso aqui, olha. Um A com um tio. A palavra canto. Na palavra canto, nós temos também a N, que representa um A com um tio. E assim, em outros exemplos, como templo, lenda, limpo, lindo, tombo, tonto, chumbo, corcunda. Então, o que você tem que ficar atento? Você que é aluno, você que é concurseiro, você que é aluno do SEIP, tem que prestar atenção no seguinte. A banca vai querer te confundir em qualquer concurso. Por isso, fique atento. Se o som do AM, EM, IM não parecer uma vogal do tipo também, que nós já vimos, tam, tam. A gente não fala tão, não existe isso. É tam. T-A, como se fosse um tio em cima do A. Por isso esse é um exemplo de dígrafo vocálico. E o bem, nós já vimos anteriormente, ditongo fonético. Chegamos agora no momento de estudar a sílaba. Pessoal, a sílaba é a menor unidade que nós emitimos de um conjunto de fonemas. Olha aí alguns exemplos que eu separei. Mãe. Mãe é uma palavra que só tem uma sílaba, porque eu só abro uma vez a boca para falar. Prova. Prova. Essa palavra eu vou ter duas sílabas. Concurso. Na palavra concurso eu já tenho 3 sílabas, porque eu abro a boca 3 vezes, eu tenho 3 conjuntos de fonemas. Concurso. E aprovação eu tenho 4. Aprovação, que é o que todo mundo aqui busca, não é verdade? Observem que quando tenho uma sílaba, eu vou chamar de monossílaba.
Dissílaba, 2 sílabas, trissílaba. Trissílaba, polissílaba, 4 ou mais sílabas. Por fim, vale destacar também que, se você encontrar por aí monossílabo, dissílabo, é a mesma coisa, só o ponto de vista que é diferente. Quando a gente fala monossílaba, quer dizer que é a palavra. Quando a gente fala monossílabo, quer dizer que é o vocábulo. Beleza, concurseiro? Vamos adiante. Em relação à tonicidade, isto é, em relação à força, uma sílaba pode ser classificada em átona ou tônica. A sílaba átona é a sílaba mais fraca, aquela sílaba que se apaga, né, e dá lugar de destaque para outra sílaba que é classificada como tônica, que é a sílaba mais forte. Tem um exemplo aí, a palavra prova. A palavra prova tem 2 sílabas, pró e vá. Olha só. Pró é a sílaba átona, vá é a sílaba tônica. Vale lembrar, pessoal, que uma palavra pode ter apenas uma sílaba tônica e várias sílabas átonas, ok? Não há nenhum problema nisso. Em relação às sílabas tônicas, nós podemos classificá-las de 3 formas diferentes: oxítona, paroxítona e proparoxítona. As oxítonas são aquelas que aparecem por último, as paroxítonas por penúltimo e as proparoxítonas por antepenúltimo. Acompanhe na tela que visualmente eu acho que ajuda. Olha só, eu coloquei aqui para você. A oxítona é a última sílaba? É verdade, mas olha a dica, olha o bizu, anota, tira print, hein? É a primeira, ó. É a primeira de trás para frente. É a primeira de trás para frente. Isso tem que ficar claro, tem que anotar certo, hein? Que agora se anotar errado, vai dar errado, hein? Olha só, acompanha, paroxítona. A paroxítona é a segunda de trás para frente. E a proparoxítona é a terceira de trás para frente. Isso quer dizer que em língua portuguesa não vai ter a quarta de trás para frente sendo sílaba tônica. Olha os exemplos que eu separei para você. Pássaro, olha só. Pássaro. Essa é a sílaba tônica. Parede, parede. Essa é a sílaba tônica. Por que essa é a sílaba tônica? Se você ainda tiver com a dúvida, é só você pensar. Beleza, alguém fala parede? Alguém fala assim? Não, é parede. Não. E ninguém fala também parede. Ah, eu vou pintar a parede. Não, ninguém fala assim. Tórax. Tórax. Exemplo de paroxítona. Parede, um outro exemplo de paroxítona. Você pode se perguntar, ué, mas se parede é paroxítona e tórax é paroxítona, por que uma recebeu acento e outra não? Acompanha aí, procura aí que aqui no SEIP nós temos uma aula só sobre isso, regras de acentuação, aí você vai descobrir, beleza? Palavra empada, ó, empada. Café, café. Perceba que café é uma oxítona, empada é outra paroxítona, e com isso nós terminamos essas classificações. Agora nós entramos nos monossílabos, que recebem uma regra especial. Os monossílabos eles podem ser classificados como átonos ou tônicos. Como é que eu vou descobrir se ele é átono ou se ele é tônico? Ele vai ser considerado átono se houver modificação da pronúncia da vogal final. Como assim modificação da pronúncia da vogal final? Olha só essa palavra, o D, né? Ah, eu vou de táxi. Mas quando eu falo, eu digo assim, ah, eu vou de táxi. Percebe que esse E, ele muda, ele se modifica? É por isso que esse D é um monossílabo átono. Monossílabo porque tem uma sílaba, átono porque o som dele é fraco. Quando houver significado isolado do monossílabo, nós estaremos falando de um monossílabo tônico. Vou expressar aqui a minha arte agora. Ó, sol. Desenhei aqui um sol.
Pô, mas o sol, a palavra sol, monossílabo, ele tem sentido, ele tem significado isolado de um contexto? Sim, tanto é verdade que eu até desenhei ali o sol e poderia, se fosse professor de arte, poderia desenhar mar, por exemplo. Desenharia ali o mar, não teria problema nenhum. Agora, desenha aí para mim o O. Desenha D. Não tem como. Não tem como, percebeu? Por isso o monossílabo tônico, a dica é a seguinte. Olha, essa dica vale ouro, hein? Só que no SAPE, hein? A dica é a seguinte. Se o monossílabo tem sentido fora de um contexto, ele é tônico. Beleza? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar. Foi um prazer inenarrável revê-los. Até a próxima. Um abraço virtual e tchau!